Olá pessoal, hoje é sexta-feira, dia 12 de setembro. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques de hoje incluem: a sua tarifa de energia elétrica teve um aumento considerável neste último mês? Saiba qual o motivo. A condenação de Jair Bolsonaro, um julgamento de cartas marcadas. Os destaques da dupla Grenal que voltam a campo neste final de semana. Terminou o jejum, agora é pau na bodeguinha. Campanha de doação de sangue pelo Hospital Tacchini de Carlos Barbosa. E outras informações aí que estaremos também informando nessa edição do Jornal Últimas Notícias. Com a apresentação desse que vos fala, Ednei Paine, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, entramos no Jornal Últimas Notícias de hoje, como sempre, falando de política. E vamos falar sobre o que todos os jornais do mundo estão falando. A condenação de Jair Bolsonaro. Ele poderá passar o resto da vida na cadeia. Mas esse julgamento é um julgamento de cartas marcadas, como eu falei no início do programa. Eu já tinha dado o veredito para vocês bem antes do início desse julgamento. Lá quando Paulo Gonet mandou as narrativas para Alexandre de Moraes. Nós vínhamos alertando aqui sobre essas ideologias que foram utilizadas nesse julgamento. Mas o que me impressionou é que Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, disse que sim. Os advogados de defesa tiveram tempo hábil para consultar as provas. Eu tenho certeza que nem ela fez isso. Não existe uma pessoa no planeta que possa ver e analisar um processo com 70 mil gigabytes de provas contra esse esquema. E aqui podemos perceber a incompetência na fala da ministra. Uma folha de Word, ela tem em torno de 20 KB. Fazendo uma conta rápida, a cada gigabytes nós conseguimos armazenar 50 mil páginas, tá? A cada 1 gigabyte, 50 mil páginas. É claro, um livro de 50 mil páginas fica inconcebível. Nós temos livros aí de 50, 200 páginas, até 300, mas 50 mil páginas é um pouco complicado de ler, hein? Isso seria apenas 1 gigabyte. 50 mil páginas, 1 gigabyte. E o processo tem 70 mil vezes o valor que isso tem. Chega a ser incalculável. Sim, tem alguns vídeos. Alexandre de Moraes, aliás, apresentou para sua turma vários deles, como se Alexandre fosse o acusador e não o relator do caso. Sem contar que ele é parte envolvida. Não estou aqui para dizer, para falar, para adular a esquerda ou direita. Estou falando o que deve ser cumprido no processo, né, de direito. E apresentou a Jair Bolsonaro um discurso fazendo narrativas sobre malfeitorias do ministro. O que aconteceu? Alexandre de Moraes pegou um vídeo que alguém gravou quando Jair Bolsonaro estava enfesado falando para a multidão. Coisas que todo mundo já sabe da inconstitucionalidade desse processo. Ele teria que ser nulo apenas nesse quesito. Sem contar que não basta apenas ler o processo. Tem que interpretar a lei.
Aí sim, veio a ministra falando que a defesa teve tempo hábil para analisar o processo. Aí eu estou analisando a fala dela, hein? Até parece piada, mas é verdade. Se você pegar aí no YouTube, você vai achar ela falando isso sim. Olha que eu não estou divergindo da atitude da ministra, apenas estou comentando. E hoje é uma Black Friday em relação ao homem que peitou um sistema corrupto, onde os autores da trama estão de capa. Um baita retrocesso no direito civil de um homem que não é mais público, que lhe tiraram o direito de se candidatar por ele dar uma opinião. Aliás, o mesmo Moraes fez isso, né? O mesmo Moraes, que é relator desse caso, fez isso. O que me faz desacreditar nesse julgamento? Eles defendem uma democracia, um Estado controlado sem direitos de discordar de suas opiniões. Gostou? É. Daqui a pouco você que apoia esse sistema vai acordar sem Google, sem rede social. Só vai ter a rede social que o governo quer, só aquela que fala bem do governo. Não importando quem esteja lá, Bolsonaro, Lula ou o ET. Vai ser assim. Se ninguém se levantar e lutar, vai ser assim. Isso me faz duvidar de uma verdade desse sistema, que um presidente que foi eleito democraticamente, o Lula, pelo que todo mundo diz, ele foi eleito democraticamente, não é isso? Não tô duvidando. Ele foi eleito pelo povo. E ele não consegue sair à rua. Ele não consegue juntar multidões, juntar o pessoal que votou nele. Que coisa estranha, né? Nem na Semana da Pátria, onde ele deixou a esplanada deserta, juntou apenas os militantes e funcionários do governo nas arquibancadas, onde outrora era uma festa de democracia. Hoje é um deserto árido, sem perspectivas de melhoras. Ontem, em entrevista, eu assisti uma entrevista ontem na Band, onde o presidente Lula foi questionado sobre alguns parâmetros, tá? Ele foi questionado na Band sobre o déficit. O déficit é aquilo que ele está devendo a mais do que ele arrecadou. Ou seja, o governo gasta mais do que arrecada. Isso não precisa ser um gênio para notar, né? Vai no Google. Vai no portal da transparência. No portal, ele cortou o portal da transparência para quem não sabe, tá? Bom, Lula disse que esses números são fantasiosos, que ele não gasta mais do que arrecada. Ele usou algumas narrativas esdrúxulas para falar de economia. E se não bastasse, ele falou sobre o gás de cozinha. O gás, ele disse, Lula disse na Band, ontem saiu essa reportagem que eles gravaram ontem, né? Que o gás sai da Petrobras por R$35 o botijão. Você entendeu o que eu falei? R$35 o botijão. E chega nas mãos do consumidor a 140, palavra do Lula. Ele disse, tem alguma coisa errada aí. Se sai da Petrobras a 35 e chega no consumidor, no pobre, a R$140, o culpado são os atravessadores. Palavras do Lula, tá? Não venha botar na minha boca. Ele enfatizou que vai dar o gás aos pobres. Vai dar. Essa lei já está tramitando no Congresso. Mas quando foi questionado quem pagaria, por quê? Se você vai dar gás de graça a alguma pessoa, alguma outra pessoa tem que pagar esse gás, né? E a entrevistadora pediu, quem que vai pagar esse gás? O governo? Tu? Você, né? Não, tu, né? Aí o Lula respondeu assim, ó, que não seria o governo quem pagaria por esse gás.
E depois ele desconversou. Ele desconversou como um político muito bom que ele é. Isso eu tenho que convir, né? Porque quem vai pagar esse gás, você sabe? É você. É você. Sou eu. Toda a população que trabalha vai pagar por esse gás. Não pensa que é o governo. Não. Quem vai pagar esse gás é você e eu. Deixa eu botar aqui um benefício do governo aqui, ó. Dá uma olhada aí, ó. Veja, esse é um canhoto, é um comprovante de 2023, tá? Mas é uma base. O que eu consegui? Essa pessoa recebeu um benefício de R$ 1.727. Você acha que ela precisa trabalhar? Você sabe qual é a porcentagem da população brasileira que ganha benefícios do governo? Você não sabe? Eu já falei várias vezes aqui. Dá um Google aí e bota quantos brasileiros recebem benefícios do governo. São quase 97, 98 milhões. Nós temos 210 milhões. Então quase metade da população brasileira vive às costas de você que trabalha. Você que tem o seu suor todo dia, que paga gasolina, que compra comida. É. E novamente eu vou falar, quem paga isso tudo é você, sou eu. O botijão de gás que o Lula quer dar de graça pra galera lá em cima que votou pra ele, você vai pagar. Sabe quantas pessoas ele falou que tem a pretensão de dar botijões? 17 milhões de pessoas vão ganhar esses botijões de graça. Então você, de acordo com o Lula, você paga R$140, né? Então você que compra gás para cozinhar na sua casa, como eu, em vez de 140, sabe quanto nós vamos pagar? 170, 180, talvez 200. Para que esse programa do governo dê gás de graça para as pessoas que não têm condições. Legal isso? É legal. Mas é legal que o governo, já que inventou, que ele pagasse, né? Vai aumentar o preço do gás para dar para essa galera aí. Lula também foi questionado quem irá pagar. Agora preste atenção. Ele foi questionado quem irá pagar a conta de luz. Porque o governo tem um programa de luz de graça também para esse pessoal aí que não tem condições de pagar luz, né? Você sabia? Para essas pessoas mais carentes. E vou te fazer a mesma pergunta. Quem você acha que vai pagar e já está pagando a conta de luz? Sim, você, eu. Eu e você vamos pagar, estamos pagando essa luz mais cara. Vamos fazer uma meditação agora. A energia elétrica na sua residência, no seu estabelecimento comercial, será que aumentou de valor dentre o mês passado e esse? A última conta que você pagou está igual a essa que você pegou desse mês? Ou do mês retrasado? Será que teve um aumento considerável? E na água? Porque a água também depende da luz. Se a gente não tem luz, não temos água. Será que a água aumentou também na sua residência? Não aumentou? Então, parabéns, você foi contemplado com um benefício do governo. Mas a grande maioria da nação teve as contas alteradas. Mesmo aqui, quase dobrou. Mesmo aqui no estúdio, quase dobrou a luz, a energia elétrica, o valor que nós pagávamos. E não mudou nada, tá? Bom, eu quero dizer para você que eu constatei sim um valor quase 100% a mais do que eu vinha pagando antes. E aí você está ajudando o governo a se reeleger na eleição do ano que vem? Pois se o governo vai dar luz e vai dar gás para as pessoas,
essas pessoas vão votar no governo. Lula também falou sobre a promessa de campanha de isentar pessoas que ganham abaixo de R$5.000. Sobre a declaração do imposto de renda, lembra? Ele disse: quem ganhar até R$5.000 não vai declarar imposto de renda. E agora nós temos que declarar 3 mil e pouquinho já. Tem que dizer, da onde saiu esses R$3.000? Promessa de campanha, né? E já está se findando. E ele não toma jeito. Bom, pessoal, queria dizer que essa entrevista está disponível no YouTube. Nós indicamos que você veja ela, pois o quê? O ano que vem terá eleições, sim. Nós temos que saber direitinho quem são os candidatos que nós iremos votar, que nós iremos botar lá nos palanques. Candidatos que vão governar o nosso dinheiro, pois são eles. Eles é que vão mexer na nossa grana. Bora reflexão então, para o final de semana. Pega aí o Dr. Google e procura essa galera. Se não tá aí essa galera, bota aí. Bota aí. Ah, eu não vou votar num candidato que tá no poder. Bota aí na internet o nome do candidato que você pretende votar. Vai aparecer a criança também, vai aparecer tudo. Tá, pessoal? Vamos dar uma relaxada agora. Bota relaxada nisso, né? Vamos falar de esporte. Mas vou dar uma respirada aqui. Pessoal, final de semana. O que tem? Volta aos confrontos da dupla Grenal. Amanhã o Grêmio entra em campo em Porto Alegre City contra o bem colocado Mirassol. Vai desmerecendo esses times aí que você vai ver. O time gaúcho teve 2 desfalques de última hora hoje. O Grêmio perdeu Marcos Rocha e Carlos Vinícius. Marcos Rocha já tava... precisava ele na lateral aí, né? Não sei se tem outro lateral que vai estar à disposição de Mano. Eles dois, o Marcos Rocha e o Carlos Vinícius, sentiram desconforto muscular. Eles não vão enfrentar o Mirassol e nem treinaram hoje. Bom, os novos contratados que a torcida quer ver em campo amanhã é Arthur. Arthur, sim. Esse sim, promete encher a arena. Até agora, até o momento, já venderam mais de 35 mil ingressos. Depois de mais de 7 anos no exterior, o Arthur volta às suas origens e volta com um físico invejável. No seu teste de aptidão física, ele superou desafios que os atletas titulares do Grêmio não conseguiram. Ele vem em excelente forma física. Provavelmente o William não entrará em campo, acho que vai depender muito do Mano. Mas é de praxe aí eles não usarem atletas que estão voltando. 2 atletas que estão voltando na mesma partida não é muito merostocracia de decidir isso, né? O Mirassol está com 10 pontos a mais que o Grêmio, está em 6º lugar dentro da zona de Libertadores. Um time perigosíssimo. Lembrando que no primeiro turno do campeonato o Mirassol meteu um calorzinho no Grêmio, né? Ganhou do Grêmio. Então todo cuidado é pouco. E o Internacional também entra em campo amanhã às 18h30 e enfrentará o Palmeiras. A equipe viaja hoje para São Paulo. Não sei se já viajou, depende do horário que você está vendo esse jornal. E para essa partida o Roger não tem muito o que mexer. Não tem. Muitas peças saíram, algumas estão em fase de tratamento e ainda mais agora que saiu agora, Borré se machucou de novo. Que coisa! Como se machuca esse atleta, né? Mesmo ele não sendo titular, ele é o segundo na hierarquia. Vai que o Ricardo Matias aí se machuca, quem entrará no lugar dele? Acho que agora será um atleta de base. Acho que o Roger vai pegar um atleta de base para pro ataque e levar junto, né? Só pode. Lembrando que o Palmeiras
que o Internacional vai perder, não perde a 9 jogos. O Palmeiras não perde a 9 jogos. Então, o Roger tem que se puxar. E depois desse confronto tem o Grêmio, então tem Grenal. Pro Roger vai ser meio crucial. Não sei se ele perder agora pro Palmeiras e para o Grêmio não vai embora. Bom, esse é o Bloco Esportivo. A gente volta na segunda com tudo o que aconteceu aí no final de semana sobre esses jogos. Oferecimento desse Bloco Esportivo é de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, bem ao ladinho do Shopping La América, você encontra a Natal Fitness. Deixa eu falar pra vocês aí aonde que tá aqui. Deixa eu falar pra vocês, já vou deixar o vídeo pronto aqui pra vocês aqui, ó. A Corsan começou no início dessa semana a ampliação nas redes coletoras de esgoto no bairro Imigrante. O investimento faz parte do marco legal do saneamento. Lembra que a gente vem falando isso aí já faz tempo, né? O contrato prevê que até 2023, 90% do esgoto da Corsan seja tratado, né? Que legal. Segundo o superintendente regional da Corsan, Lutero Cassol, a intervenção abrange a chamada Bacia do Arroio Barracão, de onde se coleta parte da água que nós bebemos aqui em Bento Gonçalves. Então temos que ter maior cuidado em jogar esgoto ali sem tratamento. Mas com essa obra, serão beneficiados os bairros Santa Marta, Santa Helena, Santo Antão, Imigrante, Botafogo e bairro Fátima. No total, serão 72 quilômetros de novas tubulações ao longo de 18 meses de obras. Não pense que vai ser bem pouquinho, vai demorar. Com aproximadamente 9 mil novas ligações domiciliares de esgoto. Pega a linha que eu vou te falar. Hoje apenas 6% do esgoto de Bento Gonçalves é tratado. Até parece mentira, né? Até parece mentira. 6% do esgoto de Bento Gonçalves é tratado, o resto não é tratado. E a expectativa, de acordo com o superintendente da Corsan, é que até o final dessa obra, esse percentual suba para 22%. É claro que o objetivo final é alcançar os 90%. Mas se um ano e pouco fizerem 22%, porque está em 6%, tá terrível. Terrível. E você acha que não escoa esgoto lá onde a gente toma água? Claro que escoa. Então, se a gente tiver uma rede de tratamento antes de que ele caia lá, melhor para todo mundo, né? Menos cloriformes fecais. Bom, até 2033 nós teremos que ter 90%. Ainda de acordo com o superintendente da Corsan, cada real investimento em saneamento gera uma economia de R$ 4,00 em saúde pública. Você me entendeu? Se eles investirem R$ 1,00 em saneamento, eles vão poupar R$ 4,00 em saúde pública. Tá aí uma bela conta para se fazer. Contra o esgoto, se ele for tratado antes de chegar no Arroio Barracão, vai ser muito bom.
Quanto mais limpa a água que nós tivermos aqui na capital do vinho, melhor. Bom, em relação à segurança pública, na tarde de ontem, quinta-feira, dia 11, 2 homens, um de 28, outro de 38 anos, foram presos no bairro Vila Nova, aqui em Bento Gonçalves. Eu até devo ter aqui a imagem aqui da polícia chegando lá. A ação foi realizada por uma equipe da Brigada Militar vinculada ao 3º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas e ROCAM. Durante a operação Cerco Fechado. Segundo a corporação, os 2 alvos já tinham sido monitorados e possuíam mandatos de prisão em aberto. Um dos mandatos havia sido expedido pela 2ª Vara Criminal de Bento Gonçalves e outro pela Vara Familiar e Sucessão de Uruguaiana. Após a abordagem, os detidos foram encaminhados à delegacia de polícia para o registro da ocorrência. Depois, a polícia não deu mais informações. Bom, vamos passar para o comercial da Harmony aqui no Jornal Últimas Notícias e a gente volta bem rapidinho. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. Presta atenção nessa próxima chamada. Bento Gonçalves receberá a grande palestra, show e jantar. Você sempre pode ir além. Bom, já o nome já chamou atenção, né? Você e sua família, então, são nossos convidados especiais para uma noite inspiradora com Otélio Drebes. Sabe quem é Otélio Drebes? Deixa eu botar aqui a imagem dele aqui, para vocês verem direitinho. Olha aí, ó. Ele é fundador da Loja Labs e da 9.0 Soluções. Prepare-se então para viver momentos de motivação, empreendedorismo e valiosa lição de vida. A entrada será doação de alimentos não perecível. A palestra e o jantar serão gratuitos, mas só necessita de uma inscrição. Vai acontecer lá no Botafogo, então. E você tem que fazer essa inscrição, né, o quanto antes. Deixa eu falar aqui, oteliodrebes.com.br/agenda/palestra show Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, RS. Entra lá e se inscreve, o convite vai para você que acredita que merece viver essa experiência. Você entendeu? Você vai ouvir uma palestra motivacional muito boa de um dos maiores empresários do Rio Grande do Sul. Vai ter um jantar, acompanhado de um jantar que será gratuito lá no Botafogo. Então não perca essa oportunidade. Fica aí a dica então, oteliodrebes.com.br/agenda/palestra show Bento Gonçalves RS. Entra lá e te inscreve. Deixa eu dizer aqui que a imagem de fundo, deixa eu tirar aqui, ó. A gente sempre faz campanhas aqui no Jornal Últimas Notícias e sempre é muito boas as campanhas que nós fizemos. A imagem de fundo se refere a um apelo da Secretaria de Saúde de Carlos Barbosa, nossa vizinha Carlos Barbosa, e do Hemocentro Regional de Caxias do Sul, aonde de lá nós captamos também o sangue, né? Nós recorremos ao Hemocentro de Caxias quando necessitamos de ajuda. Eles lançaram um apelo para ampliar o número de doadores de sangue no município. A última etapa coletada em 2025
está programada para o dia 17 de setembro no Hospital Taquini, em Carlos Barbosa. E precisa aí reunir 120 funcionários, voluntários na realidade, né? No mínimo 120 voluntários. Bom, as duas coletas anteriores, em março e junho, registraram 90 doadores. Apesar desse número ser considerado positivo, ainda não é suficiente para manter os estoques do Hemocentro de Caxias do Sul em níveis seguros. O Hemocentro atende 49 municípios, não só Bento e Carlos Barbosa. 49 municípios da região. E para você participar, você tem que agendar, tá? Vou passar o WhatsApp. O WhatsApp é o 54 34618911, 34618911 e o 34618904. É claro que existem alguns critérios para se doar sangue, não é chegar lá e meter o braço para eles tirarem o sangue. Você tem que ter entre 16 e 69 anos, menores de idade tem que ter autorização dos pais ou responsáveis, tem que passar dos 50 quilos, né? Então você chegar lá com 15 quilos e querer doar 1 litro de sangue, aí não dá, né? Bom, você precisa estar em boas condições de saúde, é necessário ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior, evitado alimentos gordurosos nas 3 horas antes do procedimento, não estar em jejum, também é recomendável não fumar 2 horas antes da coleta. Entre os impedimentos temporários estão o consumo de álcool, né, nas últimas 12 horas, gravidez também não pode doar, pós-parto também não, tatuagens ou piercings recentes também não pode doar, além de gripes, febres, caso de hepatite após os 11 anos ou doenças transmitíveis pelo sangue, isso tudo impede a transmissão. Mas se isso não fez diferença para você, então vá doar. Pegue esses numerozinhos aí que eu te passei e você não conseguiu pegar os números de WhatsApp, eu vou passar o primeiro número de novo. É código de área 54 3461 8911. Ou tá vendo esse QR Code embaixo dos dizeres Jornal Última Notícia? Entra nesse QR Code aí, você vai sair lá na página do YouTube do Jornal Últimas Notícias e lá você vai conseguir ver direitinho os números, ouvir de novo. Tá, pessoal? Um grande abraço, um bom final de semana a todos. Eu volto na segunda. Até lá, pessoal. Valeu, tchau!